acho que eu sou um resumo do mundo. Do mundo. Porque eu tenho em mim todos esses sangues que você possa imaginar. É sangue do ibérico, claro. Todos nós dessa região que somos antigos nessa terra temos sangues ibéricos. Temos sangue do nativo, do nosso nativo. E do lado da minha mãe, então, isso é muito forte. A presença fortíssima do nativo brasileiro. E me orgulha muito possuir também em mim o sangue do negro escravo. Eu tenho um pedacinho dele, embora a família negue terminantemente, mas sou também um pouco do negro africano. Agora, claro que me orgulha muito e me possui muito esse orgulho de ter em mim também o sangue judaico. Havia um rumor na família, alguma história, um disse-me-disse, que a gente teria algum sangue judaico entre nós. E, por curiosidade, há mais de 30 anos, eu procurei verificar e me municiei de livros de genealogia, de livros do Santo Ofício, me municiei de livros da Biblioteca Nacional da Espanha e de Portugal, de livros da Torre do Tombo, livros de denúncia e confissões do Santo Ofício. E encontrei essa origem judaica muito forte, o que confirmava aquele disse-me-disse na região do Sobral, região de Santana do Acaraú, região de Acaraú, como dizer, confirmava aquela história toda. E, ao encontrar, eu achei a coisa tão grande e tão forte que eu disse, eu não estou só me procurando, não estou só me encontrando, eu tenho que fazer com que isso se expanda e isso seja conhecido por todos os habitantes do Nordeste, que era o meu projeto megalomaníaco. Eu deixei de pensar em mim para pensar no Nordeste como um todo e que, por lógica, todo o resto do nosso Brasil possui. Me procurando, eu encontrei uma verdade nordestina que é comum a todo o Nordeste. E isso aí está explicitado nesses livros, que eu tive a pachorra de escrevê-los, preenchendo meus momentos de insônia durante 30 anos. Quero dizer que minha mulher atual acabou com essa insônia, então acabou também com a minha produção e pesquisa. Meu interesse era esse, demonstrar ou pensar se era verdade essa influência dos judeus sobre o Nordeste brasileiro. E procurei alguns troncos assim judeus que são marcantes, que são fora de série no sentido de ter influência sobre nós. Abraão Senhor foi um deles. Abraão Senhor, o último rabino-mor da Espanha, foi a Receita Federal da Espanha, sócio do 16º avô do Silvio Santos, do Senhor Abravanel, na tributação da Espanha. E ele tem uma descendência, por sobre nós, muito extensa. Outro tronco que eu achava que devia ser pesquisado com relação a essa influência foi o da Branca Dias. Branca Dias é uma judiazinha desconhecida e sem recurso, que nasceu em Portugal, em Viana do Castelo, em 1515. E casou menina com 13 a 16 anos, há dúvida com relação à época que ela casou. E teve 11 filhos. 7 desses filhos nasceram em Portugal. Os outros 4 nasceram em Pernambuco. Tinha também sobre a tutela dela uma menina que era filha do marido e não era dela. Uma mulher forte, tinha uma mãe e uma irmã que foram presas pela Inquisição. Uma filha dela, no Santo Ofício, perguntada sobre como era o nome da mãe, ela diz que minha mãe é Branca Dias Coronel. E eu tive o cuidado de magnificar esse manuscrito para ver se era o que estava escrito ali mesmo, era esse, Coronel. E era. Está escrito Coronel. E Coronel significa ser descendente do Abraão Senhor ou dos irmãos. Alguns desses cristãos novos, descendentes do Rabino Abraão Senhor, voltaram ao judaísmo. Quando voltaram, o fizeram com o sobrenome de Corem, hebrainização do Coronel, mas que significa em hebraico o que ilumina. Bem, era essa coisa, essa conjunção religiosa intensa do judaísmo, que praticava judaísmo depois da conversão e início da Inquisição em Portugal. Presa, ela ficou presa 2 anos pelo Santo Ofício, depois da mãe, depois da irmã, ela foi presa. E ficou presa em 43, 44.
O marido, nessa época, já tinha vindo para o Brasil com medo do Santo Ofício, o Diogo Fernandes. Mas ela ficou presa com 7 filhos para sustentar. Como ela diz numa das solicitações dela ao Santo Ofício, me soltem e me tirem um São Benito, porque com São Benito eu não posso nem mendigar para pedir dinheiro para sustentar meus 7 filhos. O marido chegou aqui em 40, em 42 ele recebeu umas terras em Seis Marias, que ele originou aquilo que se chama de engenho Camaragibe. Nunca foi engenho, minha gente, porque nunca moeu. Era um partido de canas, só isso. Quem moía as canas do Diogo Fernandes e da Branca Dias era o Jerônimo de Albuquerque, que era vizinho e rico. E ele fazia esse favor por amizade e era amigo do Diogo Fernandes e da Branca Dias. Tanto é que temos cartas dele solicitando o rei que tivesse piedade e tivesse caridade para com o Diogo Fernandes, porque o engenho dele, o partido de cana deles havia sido destruído 1 ou 2 ou 3 vezes pelos indígenas da região. E aí construiu-se uma casa que foi o local das maiores festas do judaísmo, maiores festas daqueles que observavam o judaísmo, antes da chegada dos holandeses. Em 1551, ela consegue chegar a Pernambuco com os 7 filhos. E aí vem morar em Olinda, na Rua do Palhais, e ali ela começou a praticar judaísmo em residência, em casa. As comemorações, os shabates, as festas eram feitas no andar de cima, para fugir do disse-me-disse da conversa. A Branca Dias é o início de tudo, é o começo de tudo, é o trazer desse judaísmo. E ela era uma mulher muito forte na ideia dela, na perseverança dela. Pobre, mas de uma intensidade grande. Professora, ela vivia de ensinar meninas a pintar, a coser, a cozinhar. Era isso a história dela. E muitas dessas meninas foram denunciantes da Branca Dias. Na hora em que ela resolveu educar essas meninas do ponto de vista de disciplina e trabalho, criou algumas inimizades, sabe? E ela não era fraca de temperamento, não. Era uma mulher muito forte, capaz de criar esse tipo de arestas. Em 1593, nós tivemos o início da visitação do Santo Ofício em Pernambuco. Ela foi a pessoa mais denunciada por judaísmo. Ela é a pessoa mais denunciada, apesar de morta. Ela morreu em 1574, mais ou menos aí. Filhos, como eu já disse, 11. Denunciadas pelo Santo Ofício, todas. As meninas. Os homens, nenhum. 2 foram presas pelo Santo Ofício e condenadas. As outras, quando o Santo Ofício chegou aqui, já tinham falecido. A Brites, que era a Alcorcovada, a débil mental, que foi que originou toda a prisão das irmãs, uma irmã inteira e outra meia-irmã, e dos netos. O Santo Ofício usou do artifício de pegar uma menina que era débil mental, vivia nos suas irmãs de favores, não tinha responsabilidade sobre si mesmo, como diz isso no Santo Ofício. Ela foi capaz de denunciar esse povo todo e depois de presa levada a Portugal. Pronto, essas são as filhas. Netos, são 27 netos, né? Como já disse, 5 são condenados pelo Santo Ofício. Foram presos, demoraram em média de 4 anos, 5 anos na prisão, depois levados aos autos de fé e libertados. Creio que ela se torna grande a maneira como ela se portou do ponto de vista público, mas no particular ela conseguiu ser a mulher que ela era, inteira, forte, corajosa, capacitada e incrementadora de uma herança que era forte do ponto de vista religioso. Especial, que eu imagino, é essa descendência que você está vendo aí. Então ela conseguiu transmitir esse sangue perseguido, o sangue judeu, para uma enormidade de população nordestina que me orgulha muito de ter constatado e ter observado isso, sabe? O maior livro de genealogia nordestino, escrito em 1750, por aí, foi Borges da Fonseca, que escreveu A Nobiliarquia Pernambucana. É o livro mais famoso da época. E a nossa surpresa foi encontrarmos em tudo que Borges da Fonseca escreveu, 95% daquelas pessoas ali que estão escritas no livro dele têm sangue judeu. 95%, é um percentual alto demais. E se naquela época era 95%,
com o passar do tempo e com o entrelaçar dessas famílias, com o continuar, eu creio que é impossível você ser nordestino sem ter sangue judaico. Impossível. Do mesmo modo, tenho que dizer aqui, se bem que não é objeto do nosso trabalho, o mesmo percentual é verdade para muçulmanos. É muito maior a descendência de Branca Dias, muito maior do que eu possa citar. Foram 3 tomos porque eu quis contrapor com aquilo que o Borges da Fonseca falou sobre ela, que graças a Deus ela não tinha deixado descendência. Aquilo era uma armadilhazinha, uma piadazinha do Borges da Fonseca para esconder a verdade, até porque o pai dele era casado em segundas núpcias com o descendente da Branca Dias. Quando nós falamos aqui de influência ibérica, não imaginemos que seja uma influência branca, raça pura. Não somos. De princípio, mestiços. E, com o perpassar do tempo, mais mestiços ainda, com judeus, muçulmanos, aqui no Brasil com indígenas. E somos assim. Somos o centro do universo. Somos a conjunção de todas as raças e todos os povos. Somos assim. O judaísmo é só, para mim, é um caminho. Ó branca, branca dia, vem cá, vem ciranda, brincar nessa ciranda, pelas espumas do mar. Branca, branca dia, vem cá, vem ciranda, brincar nessa ciranda. Eu não sou judeu. Não posso querer ser judeu. Por lei, por definição, judeu é quem nasce de mãe judia. Eu não tenho mãe judia. Agora, esse foi o caminho que eu escolhi para a minha vida. Por razões éticas, por razões morais. Há 30 e tantos anos atrás, quando me atentei dessa minha origem, mandei buscar na CEF em São Paulo uma Torá e li a Torá, eu chorei repetidas vezes pelo que eu lia. Foi o caminho. Ceará, em hebraico, significa tempestade. Quando a gente vai para a explicação da Cabala, significa ventos uivantes, ventos tempestuosos. E dizem os cabalistas que aqui também é o lugar onde tem os ventos uivantes da época da Inquisição, as almas uivantes que buscam se encontrar de algo que foi abruptamente cortado das pessoas que chegaram ao Brasil. O vovô, na verdade, ele me orgulha muito, porque ele estava contando a história do pai dele e tal. Pois é, e aí mostra o quanto ele se esforçou para chegar aqui. Então a gente tem orgulho disso. A gente se orgulha em todos os livros que ele leu para chegar em todos os livros que ele escreveu e tal. Então é uma história bem legal que o vovô faz. Só queria falar bem desse jeito, viu? Ficou até emocionado. Olha, eu fiquei. É muito lindo. Branca, branca dia,